Geografia, aula de número 8. Sejam todos muito bem-vindos. Oi, pessoal, cá estamos na nossa sala de Geografia. Olha aí a nossa imagem, o nosso fundo de quadro, certo? Representando, então, através de nós, todo mundo, certo? Por que eu estou querendo dizer através de nós? Porque o mundo se junta num grupo, numa raça só chamada humana, certo? E todo esse mundo vive em um espaço. E a geografia é exatamente isso, é o estudo do espaço e das transformações que ocorrem neste espaço. Sejam essas transformações físicas, quando envolvem o relevo, que é o solo, seja o ar, seja a hidrografia, seja a população, a vida das pessoas, como elas se movimentam, as cidades, enfim, tudo que está sobre o planeta, que é o estudo da geografia, estudo do espaço e suas transformações. Então, vamos aqui à nossa aula de número 8, com a correção inicial das aulas 4 e 5. Lembrando que na aula de número 4, nós fizemos a correção da atividade 3, logo sua atividade lá foi a correção da aula 3. E hoje, nesta aula, estaremos corrigindo, então, a sua atividade da aula de número 5, cujo tema foi formas e funções das cidades, que você estudou lá no vídeo que a professora Ednaí preparou para você. Caso você tenha dúvida, você pode voltar lá. E eu espero que você também tenha usado esse vídeo, além de ouvir as explicações da professora, você também tenha usado este vídeo, as informações, para desenvolver a sua atividade. Esse é o meu desejo. Então, vamos à correção. Número 1. Qual as duas formas de uma cidade ser formada? Explique-as. Eu comecei o vídeo da aula de número 5 falando para vocês das cidades. E eu contei para vocês naquele vídeo que existem duas formas das cidades serem formadas. A primeira são as que nascem de forma espontânea ou natural, ou seja, as pessoas vão chegando ali, se juntando e formando então um povoado que logo vira uma vila e logo virou uma cidade. Então é a forma espontânea. E a outra forma é a planejada. É quando por algum motivo se decide a necessidade de criar uma cidade, construir uma cidade, como foi o caso da construção das nossas capitais Brasília e Goiânia. Não existiam, passaram a existir no espaço por conta dessa importância. Então, foi um motivo específico. Então, aí se planejou uma cidade como se planeja a construção de uma casa. Entendido? Então, a resposta da questão 1 é: as cidades podem ser formadas de forma espontânea ou natural, quando as pessoas vão se ajuntando por um motivo em comum, certo? O que é em comum? Todo mundo por aquilo. A outra forma também é quando elas são planejadas, como eu te expliquei, que vão atender a um motivo específico, como eu citei como exemplo, a construção de uma capital. Ok, relacione os 8 tipos de cidades conforme suas funções. Nós dissemos que uma cidade, quando ela é espontânea, ela vai se formando pelas pessoas que se juntam ali com um motivo em comum. Aí, dentro dessa ideia, existiram e existem 8 tipos específicos de cidades por conta dessa organização. A primeira delas que vamos comentar aqui são as cidades comerciais. Se você não tiver posto na mesma ordem que eu, não tem problema. O importante é que estejam aí as 8. Cidades comerciais, então, são aquelas mais constituídas por comércio, onde as pessoas vêm e vão para comprar ou para vender.
Cidades industriais são aquelas cidades formadas onde existe um grande polo industrial, né, pessoal? Nós demos exemplo da nossa cidade de Aparecida de Goiânia, que é um polo industrial. Existem ali várias cidades, várias indústrias onde as pessoas trabalham na produção de algum produto, ok? Agora, temos também as cidades portuárias. No caso aqui na nossa cidade, não existe uma cidade portuária, no nosso estado de Goiás. Entendeu? Por quê? Porque normalmente um porto uma cidade com essa estrutura de ser portuária, é normalmente aquela cidade onde se atracam os navios. O que é atracar? Onde eles, é igual, por exemplo, o carro não estaciona, o navio atraca, ele não estaciona, ele atraca. Entendeu? Então, são as cidades portuárias. Exemplo disso, nós temos a cidade de Santos, que é a mais antiga. Temos também as cidades administrativas. A principal cidade, como exemplo aí, é a nossa capital, Brasília, onde está o centro administrativo do nosso país, por isso é a capital. E temos também as cidades históricas, são aquelas que guardam as memórias, ok? Guardam as suas construções antigas, as ruas, tudo lá conservadinho, né? E as pessoas vão para recordar como era no passado. Temos também as cidades religiosas, ok? São aquelas onde existe um grande fluxo, idas e vindas, e vai para lá, e muita gente durante todo o ano, em função de atividades religiosas. Aqui em nosso estado, nós temos o exemplo que é Trindade. Outro exemplo são as cidades turísticas, aquela onde as pessoas vão para lazer, para descanso, né? Vão turistar. Um dos exemplos aqui pertinho de nós é a nossa cidade de Caldas Novas. Temos outras, mas Caldas Novas é uma das principais, visitada por pessoas de todo o mundo. E, por fim, as cidades universitárias, que são aquelas onde o maior fluxo é em torno das universidades. O trabalho, a vida das pessoas está relacionado com uma universidade. Ok, então vamos agora à correção das atividades da aula de número 6, ok? Está aí. O assunto era a cidade e o campo. Então, no texto estudado lá, ok? E nos vídeos, vocês viram sobre as características do campo e da cidade. E foi isso que eu pedi para você registrar aí, o que você tinha entendido, como que era o campo, como que era a cidade, a vida das pessoas, o movimento, a paisagem, né? Então, eu organizei aí esse textinho para falar do campo. Se você vai ler esse textinho aí, vai conferir o que você anotou. Se você vê que tem alguma informação que você deixou de colocar e você achou importante, pode copiar, não tem problema. A correção é para isso, para você acrescentar aquilo que você acha que faltou. Então, veja, a característica do campo. Normalmente é um espaço onde há movimento de pessoas indo ou vindo, mas, claro, com menos quantidade do que nas cidades. Que normalmente elas vão usar o quê? Carroças, cavalos, bicicletas, motos. Podem usar carros também, mas a maioria é um veículo mais simples. E nessas cidades, mesmo tendo esses movimentos, não vou dizer que não aconteça, né? Porque pode acontecer, o risco de acontecer um acidente é muito pequeno, porque não há um trânsito pesado como existe nas cidades, né? As ruas do campo normalmente não são asfaltadas, certo? São estradas de chão, ok? E também não há sinalização de trânsito, né? Porque não existe muito movimento, então não tem essa necessidade de leis dessa maneira, ok? Também não existem praças, como existem aqui na zona urbana, certo? Mas tem uma coisa maravilhosa lá, que são as matas e os rios onde as pessoas podem pescar ou tomar banho. Aqui nós temos alguns rios, mas passamos perto, ó,
com o nariz muitas vezes tapados porque são rios poluídos que podem causar doenças. Ok, então vamos falar agora das características das cidades. É um texto um pouco maior, porque tem mais assunto, né? Então, veja, as cidades. Há um maior movimento de pessoas indo e vindo, utilizando diferentes meios de transportes. Ônibus, carroças, motocicletas, bicicletas, transporte alternativo. E a maioria das ruas não são asfaltadas. Existe ainda a água e o esgoto tratado, certo? E aí você sabe, né? Esses serviços, eles têm as taxas que são cobradas mensalmente, coisa que lá no campo também as pessoas pagam, né? A energia rural, que é bem cara, né? Ah, ok. Existem também na cidade diferentes meios de comunicação. O campo, muitas vezes, hoje tem também, mas muito pouco, né? As pessoas precisam ter, às vezes, um pouco de recurso, porque às vezes não pegam sinal de internet, né? Então, tem algumas dificuldades para que haja bastante diferenciação de meios de comunicação. A eletricidade, sim, no campo também há. Diferentes tipos de moradias. Normalmente no campo, as moradias são casas, né? E pode existir um sobrado? Pode, mas são poucos. E na cidade, não. Na cidade tem os prédios, condomínios de casas e de prédios, tem muitos sobrados, não é? As ruas normalmente são todas asfaltadas e há também sinalização, pois o trânsito é bastante carregado, certo? Existe um comércio variado, existe bancos, hospitais, né? Coisas que nós sabemos que lá na zona rural não vai existir. Ok, pessoal? Então, veja, nós temos ainda a forma de animais que as pessoas criam na cidade. Na cidade, as pessoas só podem, normalmente, né? Só podem criar um cachorro, um gato, um passarinho ou animais de pequeno porte de maneira geral. O que é diferente lá do campo, onde as pessoas criam o boi, a vaca, né? O porco, a galinha, não é verdade? Então, tem algumas situações que são diferentes dependendo do local. Ok? Então, vamos aí, olha. Vamos agora à correção da aula de número 7. Setor primário, secundário e terciário. O vídeo trouxe muitas informações sobre esses três setores que movimentam a economia, ou seja, onde as pessoas trabalham para ganhar o seu salário, onde os grandes donos de indústrias ou de comércios trabalham para ganhar dinheiro também. Então, é o que movimenta a economia de todas as pessoas. São três setores: primário, secundário e terciário. Qual é a função, a característica principal do setor primário, ok? Está aí, então. São as atividades que envolvem a agricultura e a pecuária. Neste caso, também o extrativismo vegetal, mineral e animal. Normalmente, pessoal, essa atividade é uma atividade que vai acontecer onde? Na zona rural, certo? Então, é o setor primário, é onde vai produzir a matéria-prima que vai ser usada onde, pessoal? Aqui no setor secundário, certo? Que é o lugar onde as atividades envolvem a indústria, que irá utilizar o que se produz no setor primário. Onde que produz a laranja? Lá no primário. Onde que pesca? Lá no primário. Onde retira a borracha? Lá no primário, certo? E aí, lá na indústria, o que vai acontecer? Que é o setor secundário. Eles vão pegar essa matéria-prima que veio do setor primário e vai trabalhar e gerar produtos que serão o quê? Comercializados onde? No setor terciário, certo? Que neste setor estão o comércio, certo? Onde se compra e se vende, e a prestação de serviços, tá, pessoal? Ali o médico, o banco, tá aí no setor terciário, ok?
é movimentado principalmente pelo que se produz no setor secundário, entendeu? Então, por que o prestador de serviço, como no caso médico, ele faz parte desse grupo? Tudo que o médico vai usar lá no hospital veio de onde? Do setor secundário. Entendeu? Então, pessoal, está aí os 3 tipos de atividades que movimentam a economia, o primário, o secundário e o terciário, e cada um com as suas características. Ok? Então, fica aqui a nossa revisão, certo? Até a aula de número 7. E eu espero que você tenha aprendido, certo? E que com esta aula eu tenha contribuído para o seu aprendizado. Um grande abraço e até a próxima aula, certo? Acreditando que você vai estar cada dia mais interessado em aprender e fazer boas tarefas, extraindo dos conteúdos a sua aprendizagem. Um grande abraço.